Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, do maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Eu não sei se você vai lembrar, mas na aula de classes gramaticais, que é mega importante, eu mencionei lá que aquela parte dos tempos e modos verbais seria importantíssima para a questão das vozes verbais, pois aqui não basta simplesmente fazer uma passagem da ativa para a passiva ou da passiva para a ativa e ficar do jeito que está, apenas trocando quem pratica e quem sofre a ação, quando na verdade eu tenho que manter os mesmos tempos e modos verbais. E vocês vão ver que praticamente em 99% dos casos, se você tiver um pleno domínio da questão dos tempos e modos verbais, você resolve a questão de vozes verbais. Então, no final das contas, se você ainda não domina um pouquinho minimamente tempos e modos verbais, nem veja a aula. Nem veja. Vá lá dar uma estudada rápida em tempos e modos verbais para entender bem o que é indicativo, o que é subjuntivo, o que é imperativo, para entender o que é passado, presente, futuro, e aí depois você volta aqui, tá? Sidney, já vi. Então, vamos lá. Só para recordar mais uma vez, olha o que nós temos aqui, ó. Os tempos e modos verbais da ativa permanecem na passiva e vice-versa. Então, aqui eu tenho as estruturas do indicativo e tenho as estruturas do subjuntivo e tenho a questão das locuções verbais. Mas por que eu pedi para você voltar a ver o que é o indicativo, o que é o subjuntivo, o que é o imperativo? Para você entender de fato como é que funciona a questão do modo verbal. Então, entenda o modo verbal e aí depois você vem para cá. E aí você vai ver que aqui tem uma listinha muito boa, ó. Compra no indicativo e como é que vai ficar na passiva, ó. Perdão, como é que fica na ativa e como é que vai ficar na passiva. Então, ó, compra é comprado, comprou, foi comprado, comprava, era comprado, comparar, será comprado, compraria, seria comprado. Então, por exemplo, quando eu tenho o presente do indicativo, ó, compra, lá na voz passiva vai ficar é comprado, pois quem vai mostrar isso? O verbo auxiliar. Comprou, pretérito perfeito, como é que vai ficar? Foi comprado. Comprava, pretérito imperfeito, vai ficar, ó, era comprado. Comparar, futuro do presente, vai ficar será comprado. Compraria, futuro do pretérito, seria comprado. E por aí vai aqui, ó, no subjuntivo já. Compre, seja comprado, comprar, se fosse comprado, comprar, for comprado. E tem também a questão das locuções verbais, ó. Tenho comprado, tem sido comprado. Tinha comprado, tenha sido comprado. Deve comprar, deve ser comprado. Estou comprando, está sendo comprado. Porque, no final das contas, o que acontece? Quando você tem aqui essa parte da voz ativa com locução verbal e ali tem dois verbos, você tem que ter 3 verbos na passiva. Mas vamos lá. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o cara mais importante em provas nos últimos tempos em relação a esse procedimento, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Meus queridos alunos, isso aqui é o que mais cai em prova. O que mais cai não só nas questões de vozes verbais, mas também nas questões de identificação de tempos e modos verbais. Então, aqui, eu vou ter primeiro que trabalhar as conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugações. Aí a gente bota AR, ER e R em sua essência original. E eu vou criar uma quarta situação que não tem a ver com quarta conjugação e uma quinta situação que também não tem a ver com quinta conjugação. Mas para que nós vamos fazer isso? Aqui nas 3 primeiras, que são processos naturais, nós vamos trabalhar as estruturas regulares dos verbos, que são mais adequadazinhas, mais comuns. E aqui, na quarta e na quinta, nós vamos trabalhar
as formas irregulares. Então, aqui na quarta situação, eu vou colocar os verbos por, ter e vir, que são verbos irregulares. E se eu vou trabalhar verbos irregulares, na quinta situação eu vou colocar o verbo mais irregular de todos, que é o verbo ser. Então, olha só que interessante. Verbo terminado em AR, para que seja um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, um tempo verbal no passado, indicando um processo rotineiro, habitual, contínuo, o famoso passado inacabado, mas não porque se estenda até o presente, mas porque na época em que era passado, ele era rotineiro, contínuo, habitual. Para que isso aconteça, é necessário que apareça a desinência modo temporal vá. Então, ó, comprar, comprava, falar, falava, jogar, jogava, estudar, estudava. Pega aqui agora o verbo terminado em ER, de segunda conjugação. Nós vamos colocar a desinência modo temporal ia. Então, ó, vender, vendia, correr, corria, sofrer, sofria. E o da terceira conjugação vai imitar o da segunda. E a gente vai colocar também aqui, ó, a desinência ia. Então, ó, sorrir, sorria, partir, partia. Ó, essa é uma boa. Já caiu em prova, uma frase cristalizada. Era assim, ó, Jesus partia o pão entre seus discípulos. Jesus fez aquilo só uma vez? Não, ele fez várias vezes. Era um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, aqui a gente para nas três primeiras. Agora, como é que vai funcionar em relação a esses verbos irregulares? Principalmente aqui nos verbos por, ter e vir. Eu vou colocar a desinência NH. Então, vamos lá. Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. O problema é que no dia a dia a gente não sabe falar muito bem, né? Fica na dúvida, ao invés de falar punha, a gente fala, eu botava, e pronto, e resolve. Mas é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E o verbo ser vai ter a desinência era, para mostrar que é um pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, na hora que você encontrar lá no enunciado um vá, por exemplo, jogava, cantava, dentre as opções abaixo, seja numa questão de tempos e modos verbais ou até numa questão de vozes verbais, você vai procurar essas desinências aqui, ó, todas. Vá, ia, NHA e era. E agora que você já sabe como é que funciona a listinha dos tempos e modos verbais, já viu qual é o cara que mais cai, chegou a hora de finalmente entender como é que funciona a questão da ativa, da passiva e da reflexiva. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em vozes verbais, nós temos três vozes verbais a priori para a gramática tradicional. A ativa, teoricamente, aquela na qual o sujeito pratica a ação. A passiva, teoricamente, aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a reflexiva, teoricamente, aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Então, nós vamos ter aqui, ó, a ativa, a passiva e a reflexiva. Pronto, já botei com a pretinha tá melhor, ó. Assim, ó. Pedro comeu o bolo. Para que vocês entendam, frase simples no começo, ó. O bolo foi comido por Pedro. E Pedro feriu-se com a faca. De todas essas aqui, ó, a princípio, qual é a mais galho fraco? Qual é a que menos cai na prova e, teoricamente, mais tranquila para o candidato? É a voz reflexiva, até porque ela é de fácil identificação. Observem, Pedro feriu-se com a faca. Quem foi que praticou a ação de ferir? O Pedro. E quem sofreu a ação de ser ferido? O
próprio Pedro. Então, aqui eu vou chamar este pronome ser de partícula reflexiva ou de pronome reflexivo, para mostrar a reflexividade da voz. Então, é como se eu dissesse que o Pedro feriu a si mesmo, que o Pedro feriu a si próprio. Então, ele pratica uma ação e sofre o reflexo de sua ação, como se ele estivesse diante do espelho, praticou a ação e o espelho devolveu para ele. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidney, na época da escola, eu me lembro muito bem de ter estudado uma tal de voz recíproca. Ela não existe, não? Sim, ela existe. É porque, a princípio, eram 3, a ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da voz reflexiva. Seria mais ou menos assim, ó. Pedro e Juliana se beijaram. Reparem neste momento que o Pedro pratica uma ação e sofre, que a Juliana pratica uma ação e sofre. É um processo mútuo, é um processo simultâneo. Então, aqui eu vou dizer que este pronome ser é um pronome recíproco, ou uma partícula recíproca. Vamos lá. Então, qual é a diferença básica entre a voz reflexiva e a voz recíproca? Apenas o número de agentes. Na voz reflexiva, eu só tenho um agente que pratica uma ação e sofre o reflexo de sua ação. Como aqui, Pedro feriu a si mesmo. Pedro feriu a si próprio, quando eu digo Pedro feriu-se com a faca. Mas quando eu falo da voz recíproca, notoriamente eu tenho que ter mais de um agente. Eu tenho que ter pelo menos 2 agentes. Porque para ter reciprocidade, ó, tem que ter pelo menos 2. Então aqui, quando eu digo Pedro e Juliana se beijaram, é porque ó, foi uma ação de mais de um sujeito ali, de mais de uma pessoa. Na verdade, mais de um agente, né? Porque se eu falar mais de um sujeito, as pessoas podem confundir. Então, aqui existe uma reciprocidade. Agora, como eu disse a vocês, essa parte aqui é galho fraco. Quando o cara quer trabalhar realmente vozes verbais, ele gosta de trabalhar a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Então, aqui, ó. Pedro comeu o bolo e o bolo foi comido por Pedro. Turma, como é que eu vou entender isso para valer? Para valer. Na verdade, o que define a voz ativa e a voz passiva não é um tal sujeito praticando ou sofrendo a ação. É a estrutura verbal. É o verbo que manda. É o verbo que manda. O verbo que manda. O verbo. O verbo, ele manda em tudo que é de estrutura verbal. Ele manda na regência verbal, ele manda na correlação verbal, ele manda na voz verbal, ele manda em tudo que tem a ver com verbo. Então, não pode ser isso daqui. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que eu vou fazer para transformar o cara que é ativo em passivo? Eu vou dar uma cruzada aqui, eu vou fazer um cruzamento. Então, olha a primeira frase. Pedro comeu o bolo. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o sujeito. E o bolo é o nosso complemento. Você já sabe que quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, que vai obrigatoriamente pedir o quê? Um objeto direto. Detalhe, por que a gente aqui fez com a estrutura transitiva direta? Porque só dá para passar a voz ativa para a passiva quando a gente tem um objeto direto. Porque o objeto direto é o cara que sofre a ação na ativa. Se, teoricamente, na passiva quem vai sofrer a ação é o sujeito, então somente alguém que é objeto direto na ativa pode ir para a passiva virando o quê? Sujeito. Então, dá para fazer isso com verbo transitivo direto e também com verbo transitivo direto e indireto, mas por conta do direto. E verbo intransitivo?
Não tem como. E verbo transitivo indireto só? Não tem como. E verbo de ligação? Não tem como. Só dá para fazer isso com a estrutura transitiva direta. Aí, o que vai acontecer agora? Eu vou fazer um cruzamento. Veja que Pedro pratica a ação na ativa. Na hora que passar para a passiva, ele vai continuar praticando a ação. Eu só vou mudar a função sintática, pois quem pratica a ação na ativa é o sujeito. E quem pratica a ação na passiva é o agente da passiva. Então aqui, ó, por Pedro, vai ser um agente da passiva. Agora ali, ó. Tá vendo que o bolo ele está sofrendo a ação na ativa? O bolo ele vai continuar sofrendo a ação na passiva. Eu só vou mudar, ó, a função sintática, pois lá na ativa quem sofre a ação é o objeto direto e na passiva quem sofre é o sujeito paciente. Mas e se eu colocasse assim para vocês, ó, Pedro levou um choque. E aí? Voz ativa ou voz passiva? Parece voz ativa, não é? Não, perdão, parece voz passiva, porque ele sofreu a ação, né? Ele levou o choque. Só que aqui a voz é ativa. E por que eu sei isso? Porque o verbo está sozinho. Por exemplo, quando a gente pensa em machismo na língua portuguesa e fala que o masculino é um aspecto de machismo, aquilo dali é bobeira, porque o masculino é o neutro desde a época do latim. Mas aqui nesse ensino de vozes verbais, existe sim um machismo imbuído. Tanto que o homem acaba às vezes aprendendo até melhor, porque ele tem de forma naturalizada esse machismo e a mulher às vezes não enxerga e acaba dificultando. Mas a culpa é de quem? A culpa é dos gramáticos mais antigos que naquela época tinham o machismo muito aflorado. E por que você está falando isso, Sidney? Vamos lá. Vocês já viram que para passar da ativa para a passiva faz um cruzamento. Então a brincadeira já começava entre eles. E essa história de falar, fulano é ativo, fulano é passivo, isso surgiu dentro do ambiente acadêmico, para depois vir para o nosso mundo real. É claro, hoje em dia, por exemplo, o Bechara não fica mais fazendo isso, porque ele está muito velhinho. Mas quando ele era muito jovem, ele ficava zoando o Celso Cunha. Agora, mulher faz isso? Mulher não faz isso. Mulher não é boba igual homem, né? Homem que é bobo, homem é bobão, faz essas brincadeiras. Agora, se liga só no que acontece com a estrutura verbal para você entender de onde começa a surgir o machismo. Tá vendo esse verbo aqui? Ele está sozinho. E se ele está sozinho, ele é macho alfa. Por isso ele é ativo. Ele não pede ajuda de ninguém. Quando eu coloco ali, ó, Pedro comeu bolo. Como é que está o verbo aqui, ó? Sozinho. Ele é macho alfa. Ele não pede ajuda de ninguém. Quando ele passa para a voz passiva, o que ele vira? Ele vira uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? É um verbo principal com um verbo auxiliar onde? Atrás dele, dando suporte. E foi daí que começaram a tirar as brincadeiras, porque o verbo da voz passiva era como se fosse um trenzinho, um atrás do outro. Agora vamos definir bem como é que vai funcionar esta locução verbal. Como é que é esse verbo principal, como é que é esse verbo auxiliar. Esse verbo principal vai ser sempre um verbo no particípio, sempre com aquela terminação iado e ido. E pensando em provas, como é que vai ser esse verbo auxiliar? Vai ser o verbo ser. Aí é claro, existe, de acordo com alguns gramáticos, a possibilidade de este verbo auxiliar ser o verbo estar e ser também o verbo ficar. Mas que é entre nós. Em prova mesmo para valer, é o verbo ser,
você não tem nem por que ficar se preocupando com esses outros. E se você olhar as construções que tem com os outros, é uma construção muito facilmente substituída pelo próprio verbo ser. Então, em prova, é verbo ser. Não fica preocupado com outra situação. Então, aqui, ó, passei da ativa para a passiva, fazendo a substituição de quem pratica na ativa e de quem pratica na passiva, de quem sofre na ativa e de quem sofre na passiva. Transformei o verbo numa locução verbal, mostrei essa questão de que o verbo na ativa, ele, para os gramáticos, era o ativo, não pedia ajuda de ninguém, e por isso era o verbo alfa, o macho alfa, e isso é uma verdade. Por exemplo, se você parar para pensar, o homem ele não gosta de pedir ajuda, pelo menos quando está diante da mulher. Diante da mulher ele não pede, porque ele tem que mostrar que ele é o quê? Ele é um macho alfa. Você, mulher que já se perdeu com seu namorado no meio da rua, não estou falando sexualmente não, tá? Pelo amor de Deus, estou falando de perder assim, de não encontrar local. Pode ter certeza, vocês rodaram e teu namorado não quis pedir ajuda. Não quis. Aí o que você acabou fazendo? Você acabou brigando com ele e, se bobear, desceu do carro e foi pedir informação. Só que aí você fez tudo errado, porque se você quer dominar o homem na palma da tua mão, você tem que fingir que ele manda, né? Então, o que você tinha que ter feito? Você tinha que ter falado assim para ele: amor, eu confio que você vai achar o local. E quando ele achasse, você deveria dizer: ai, amor, você é o meu herói. Porque o coitado, ele não está preparado para demonstrar fraqueza diante de você. Só sozinho. Se ele estivesse sozinho, aí ele muito provavelmente ia descer do carro e ia perguntar logo numa banca de jornal. Por exemplo, lá em casa, eu não dirijo, eu sou ruim de roda, eu admito, muito ruim de roda, não sei nem estacionar. Aí uma vez, a minha mulher foi fazer prova na UF, e isso faz tempo, aí eu fui com ela, estava de bobeira, aí quando chegou lá, não tinha mais vaga para estacionar, né? Para variar, chegou atrasada. Aí eu falei: amor, vai lá fazer a prova, deixa que eu estacione. Ela: tem certeza? Eu falei: tenho, tranquilo, vai lá fazer a prova. Aí ela ficou olhando, eu falei: ó, nem olha não, porque senão nem vou conseguir. Aí ela foi embora, beleza. Aí eu virei seta e volante logo para a direita para sair, nisso já passou um cara me xingando: direita esse negócio direito, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu já fiquei mais tenso ainda, né? Já não dirijo bem, já estava tenso, num local que eu não dominava muito bem. Aí, colei minha cara no volante, fui devagarzinho, né? Vamos, né? Carro a 20, eu lá, pedindo terceira. E aí, encontrei uma vaga perto do campo do Graguatá, entre dois carros importados. Caramba! Olhei, né? Aí pensei assim: se eu tivesse com a minha mulher, eu botava. Porque aí, ó, sou macho alfa. Podia bater, depois eu pagava. Mas, como eu estava sozinho, agora eu quero que você, mulher, entenda o comportamento do homem. Como eu estava sozinho, o que eu fiz? Desci do carro, tinha uma galera jogando bola, fui lá e falei assim: aí, galera, com todo respeito na humildade, alguém sabe estacionar? Aí o maluco: porra, eu sei. Eu falei: pô, demorou, irmão, estaciona lá pro amigo que eu pago a cerveja pra rapaziada. Aí o cara foi lá, apareceu o Ayrton Senna, o carro todo torto, ele nem ajeitou, do jeito que tava, ele, pô, eu falei: que isso, hein? Aí fiquei lá trocando a ideia com a rapaziada, o futebol acabou, a galera foi embora, fiquei esperando minha mulher. Quando a minha mulher chegou, que ela viu o carro estacionado ali, ela falou: que isso, amor? Você colocou o carro aí? Eu falei: sou foda. Agora, a sorte é que ela não pediu para tirar o carro, porque senão já era, né? Aí ficou essa história aí, só para vocês observarem como o homem é bobo, cara. Então aqui, ó, o verbo da ativa, sempre macho alfa, não pede ajuda de ninguém, e o verbo da passiva, sempre pedindo ajuda. Mas não basta fazer o cruzamento, não. Eu tenho que manter os mesmos tempos e modos. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também
que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também, prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e, no máximo, aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total, 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então, parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá. Eu acho que nem poderia estar esse item aqui.
orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique Lac.